Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Política pública de grande abrangência, o SUS contempla desde uma simples aferição de pressão arterial até procedimentos complexos, como transplante de órgãos, como tratamento de câncer, e tudo de forma absolutamente gratuita. O SUS influi diretamente sobre o conjunto da população, melhorando as condições de vida, especialmente da parcela mais empobrecida da população. Por isso mesmo, o sistema costuma a ser alvo de interesses que pretendem sucateá-lo, de interesses que pretendem subfinanciá-lo, em proveito de políticas de privatização da saúde, pondo fim, ou pelo menos debilitando, essa importante ferramenta de inclusão social que é o sistema. Diante disso, me parece que é dever de todo democrata, de todo ativista de esquerda, conhecer melhor o SUS e, no limite, defendê-lo. Para isso, para colaborar com esse objetivo, nós estamos aqui hoje online com a doutora Lígia Bahia, que eu vou fazer o que eu costumo fazer aqui com todo mundo, que é pegar um currículo extenso como o dela e submetê-lo a uma lipoaspiração para destacar apenas 3 informações. Ela é médica, doutora em saúde pública pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Indo direto ao assunto, professora, o que é o SUS? Bem, muito obrigada, né, Marcelo, pelo convite. Marcelo é meu amigo, na realidade, o Marcelo é uma pessoa que eu acompanho assim, há bastante tempo também, a carreira do Marcelo, me orgulho muito da carreira do Marcelo, então, muito honrada pelo seu convite, Marcelo. Você que nos orgulha. E, sobretudo, assim, muito sensibilizada por você ter tornado esse tema relevante, né? Não é muito usual, né? Não é muito usual que o SUS ele seja um tema relevante para pessoas de outras áreas que não da saúde. Inclusive, esse é um dos problemas, né? Ele ter ficado confinado, digamos assim, de uma maneira muito corporativa. Então, eu agradeço duplamente, né, pelo convite, por eu estar aqui de novo com você, né, Marcelo, mas também por você ter reconhecido a relevância desse tema, né, do canal ter reconhecido a relevância desse tema. Então, o que é o SUS? Né? O SUS é um projeto, né? O SUS é um projeto de cuidados à saúde, para toda a população, e é importante se entender, né, porque o nome único, né, de cuidados preventivos e curativos, né, o que é prevenção? Prevenção é, por exemplo, a gente não ter muito sal na comida. Prevenção é a gente ter ambientes livres de tabaco, ou a gente impor que na propaganda o tabaco seja bem claramente os males que o tabaco provoca, eles sejam muito acentuados, né? Então, isso é prevenção, né? Prevenção de problemas de saúde. E também esses aspectos que a gente chama de aspectos curativos, né? Que é o diagnóstico e tratamento aí já de problemas de saúde existentes, né? Então, a gente precisa de um sistema único, né, que realize esse conjunto de atividades, o que é muito grande. Porque se a gente pensar prevenção de doenças transmitidas, assim, aqui de veiculação hídrica, né? Por exemplo, a dengue, né, que é uma doença de transmissão hídrica. Então, quais são as atividades de prevenção? Quais são também as atividades de cura da dengue, por exemplo, né? Porque a dengue ela pode causar casos de doença muito graves, exigentes de CTI, de internação rápida, de atendimento emergencial. Então, só para a gente começar a pensar sobre isso, né? O único, né? Por que a gente chamou esse sistema de único? Porque anteriormente, digamos assim, essas esferas, né? A prevenção e as atividades de cura, elas estavam separadas.
A prevenção estava no Ministério da Saúde e as atividades de cura, elas estavam delegadas, designadas para o Ministério, então, da Previdência Social. Na realidade, havia no Ministério da Previdência Social um órgão específico que era a medicina previdenciária. Então, isso estava separado e a unificação ocorreu depois da Constituição de 88. Então, estou justificando o nome, né? E sistema porque a gente reúne ambas essas necessidades e essas atividades, ou a gente não consegue dar conta dos problemas de saúde de uma população, né? Vocês podem... esse equilíbrio, ele é algo fundamental nos bons sistemas de saúde universais do país, né? Do mundo, né? E, além de tudo, como o Marcelo enfatizou, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, e grátis, né, gratuito nos pontos de atendimento. Isso é muito importante, né, especialmente para um país como o nosso, né, de renda média, ainda de renda média, e cuja população precisa ter esse acesso assegurado, esse acesso garantido, independente das condições de pagamento, das condições diretas ou indiretas de pagamento. Então, o que a gente tinha antes, né? A gente tinha isso que eu mencionei, alguma coisa fragmentada, né? De um lado, cura, de outro lado, prevenção, e a gente tinha também, né, assim, a Previdência Social, ela era unicamente assim, disponível para quem tinha carteira assinada de trabalho, ou seja, para os trabalhadores formalizados. Então, não estava disponível para a população toda, ou mesmo hoje em dia não estaria, né? A gente ainda tem um contingente de população no Brasil que não tem emprego formal. E, na realidade, digamos, a gente nunca bateu acima digamos assim, de mais da metade da população empregada com carteira assinada. O Brasil sempre teve e continua tendo população que está empregada, mas não tem carteira de trabalho assinada, né? Imagine o que teria acontecido na Covid se, por exemplo, naquele momento só pudessem ter sido internados as pessoas com carteira de trabalho assinada, né? A tragédia teria sido muito pior. Então, o SUS é um sistema único, é um sistema gratuito, e ele tem alguma coisa também que está no seu DNA, né, no DNA de nascimento do SUS, e que é espetacular, que é a participação popular, a participação social. Na realidade, a Constituição ela prevê isso, né, em várias áreas, né, ela denomina participação comunitária, ela é a Constituição cidadã, como dizia Ulisses Guimarães, inclusive por essa característica, mas o SUS incorporou, né, no seu preceito institucional a existência da participação. Então, é o SUS que inaugura as conferências de saúde, as conferências, né, populares. A gente, então, teve uma conferência de saúde já em 1984, antes da Constituição, né, uma conferência com muita participação de associações de moradores, de sindicatos, etc. Então, também, essa é uma característica importante, digamos assim, de constituição do SUS. Então, o que é o SUS, né? O SUS é um sistema de saúde, de fato, o SUS é um sistema de saúde, é importante se entender que não quer médico, remédio e ambulância, né? A existência de médicos, de remédios e de ambulância não necessariamente configura um sistema de saúde. Um sistema de saúde ele tem que estar voltado para resolver problemas de saúde, ele tem que ter capacidade de resolução de problemas de saúde. Então, o SUS é um sistema de saúde. Entretanto, ele nunca foi financiado adequadamente. Então, a gente aprovou, né, talvez um projeto extremamente generoso na Constituição de 88, eu diria que o SUS é a joia da coroa da Constituição de 88, né? Vários autores se referem a isso, como que a Constituição ela é cidadã e o SUS ele entra nesse
ele é a expressão disso, né? Então, um sistema único de saúde para todos e todas, igualitário, né? Cidadão, né? Um sistema de saúde cidadão. Mas o que aconteceu, né? E a gente precisa só falar um pouquinho sobre isso, né? Porque senão acho que fica um pouco incompreensível, né? A gente aprovou o SUS na Constituição. Entretanto, era um contexto, digamos assim, de Tancredo Neves, né? O Marcelo se lembra bem disso, era um contexto de Ulisses Guimarães, era um contexto de Valdir Pires, de Renato Archer, né? Ou seja, de uma certa coalizão política que reunia o antigo PCB, que vinha, então, com a sua tradição reformista, né? Porque o SUS ele está integrado num projeto de reforma sanitária no sentido assim, da gente ter uma reforma sanitária, eu vou falar sobre isso, né? O que seria uma reforma sanitária, o que é o SUS, né? Então, integrado num projeto de reforma sanitária e com essa tradição, né? Com uma tradição de reforma radical, né? Quando a gente fala reforma não quer dizer uma mudancinha, né? Então, uma tradição de reforma radical e então, esse Partido Comunista antigo, né, com Aroca, com seus formuladores, etc., né, Werneck Viana, e que encontraram no MDB autêntico, Ulisses Guimarães, né, Montoro também, né? Então, pessoas que apoiaram esse projeto, apoiaram o projeto de nós precisamos, não dá mais para a gente ter a saúde no Brasil do jeito que está, e nós podemos dar um passo importante num país capitalista periférico, né, porque isso também é muito importante que se entenda, porque, claro, né, naquele momento, 1988, já existiam sistemas públicos universais em outros países, Inglaterra, Alemanha, França, Canadá, todos esses que todos elogiam, né, nos países escandinavos, inclusive na Nova Zelândia, né, na Austrália, no Japão. Então, isso não era uma novidade. A novidade era isso existir em um país capitalista periférico. Então, projeto ousado, generoso, mas, entretanto, possível, né? Possível. Nós considerávamos esse projeto possível e necessário. O que aconteceu é que Tancredo Neves morreu, essa coalizão política ela não se sustentou durante muito tempo, né? Ela durou, ela teve uma duração, mas foi uma duração limitada no tempo, né? O Sarney, eu acho que todos lembram aqui essa frase: o orçamento não cabe na Constituição, né? Ou a Constituição, não, é o contrário, a Constituição não cabe no orçamento, é uma frase do Sarney, né? E quem é que não cabia no orçamento? O SUS. Né, entre outras políticas que não cabiam no orçamento, mas o SUS certamente não cabia no orçamento. E o que ocorreu foi que o SUS foi desfinanciado. Não é que ele foi subfinanciado, ele foi desfinanciado logo após a Constituição, e aí houve assim, alguma coisa, uma pedalada, né, que atualmente eu acho que derrubaria todo mundo, né? Mas houve uma pedalada. Então, se recorreu, olha isso, recorreu ao FAT para trazer recursos para a saúde do FAT, como se fosse um empréstimo do FAT para a saúde. Então, alguma coisa assim, extremamente, uma crise, né? Uma crise, porque então o orçamento ele não correspondia ao preceito do direito, né? O direito ia para um lado, o orçamento para o outro, então saúde é direito de todos, dever do Estado, mas sem orçamento, né? Então, isso gerou assim, problemas enormes de implementação do SUS, né? Eu vou começar pela esfera política de novo, né? Na realidade, também o que ocorreu aqui, como eu disse, essa coalizão se desfez, né? Então, nem os autênticos, né, que eram os autênticos, digamos assim, mais sociais democratas, eles perderam poder, e o Partido Comunista, o antigo Partido Comunista, ele também ele um pouco se esboroa, né? Tem a queda do Muro de Berlim, né? Enfim, então
Existe um atual Partido Comunista, mas não é aquele Partido Comunista que lutou muito, né, durante o regime militar e que teve muita importância para que houvesse essa transição democrática no país, né? Bem, então, o que acontece é que o SUS ele passa a ser uma bandeira, né, mas não mais uma bandeira, digamos assim, reformista, radical, né? Ele se torna assim, não, vamos implementar o SUS, mas mais, digamos assim, como reforma administrativa. E aí, como houve esse desfinanciamento, né, da esfera federal, o que acontece é que o SUS se municipaliza. Então, ele passa a ser, digamos assim, o SUS dos prefeitos, né? Inicialmente o SUS dos prefeitos e depois também o SUS dos governadores. Mas aí já com, enfim, né, é o SUS que dá certo numa cidade, é o SUS que dá mais certo em algumas cidades, dá menos certo em outras. Aí inclusive depende muito da arrecadação dos municípios, né? Porque veja isso, né? E agora a gente pode já ficar assim, trazer esse conhecimento, né, essas informações para o tempo presente e notar isso, né? A gente tem cidades, por exemplo, do interior de São Paulo, ou mesmo aqui do Rio de Janeiro, né, as cidades que arrecadam royalties do petróleo, que tem um sistema de saúde bastante grande, bastante potente, com capacidade de resposta e tal, e outras não, né? Por quê? Porque a previsão que nós tínhamos na Constituição de 88 era que o SUS fosse fundamentalmente financiado com recursos da esfera federal, com recursos da União. Por quê? Porque isso permitiria uma certa homogeneidade territorial, não é? A gente teria, de fato, um sistema único, não vários sistemas, né? Não 5.600 sistemas de saúde, um em cada cidade, e 27 sistemas de saúde, um em cada estado, né? Por que seria muito importante? Para que essas desigualdades, inclusive as desigualdades regionais, intra-regionais, elas fossem minoradas, né? Elas fossem sendo mitigadas ao longo do tempo. Então, o que a gente tem hoje, né? A gente tem um SUS. O SUS é um sucesso em termos de reforma administrativa, ninguém tem dúvida disso, porque outras áreas tentam copiar o SUS, né? Basta ver a segurança, né? Que não tem um sistema único, integrado, né? A própria educação, que acabou fazendo uma divisão, que é uma divisão por responsabilidades, né? Dos níveis de ensino. Na saúde não é assim. Então, o SUS é uma reforma administrativa muito bem sucedida, né? Ele é tripartite, ele reúne secretários municipais por estados, ele reúne secretários estaduais que se reúnem com a ministra da Saúde. Essa arquitetura institucional, ela foi bem sucedida. E é um exemplo, né? E também os conselhos de saúde, que são muito potentes, né? E o fato, importante também se notar isso, né? O fato dos conselhos e as conferências de saúde estarem previstas em lei foi fundamental durante o governo Bolsonaro, porque outras áreas, né, que também criaram conselhos, etc., mas mais ad hoc, né, conselhos mais informais, que não estavam assim, promulgados pela legislação, né, perderam, e a saúde não, a saúde manteve seus conselhos, suas conferências, etc. Então, também, nesse sentido, essa arquitetura, né, essa arquitetura de participação, também muito, muito presente e ficou. Né? Isso nós ganhamos. Né? O que nós perdemos? Né? Nós perdemos, eu diria, sim, a reforma sanitária. Porque o que seria a reforma sanitária? A reforma sanitária seria exatamente a possibilidade de mudar as concepções sobre saúde e doença, né? E que seria fundamental exatamente num país que é um país capitalista periférico, né? O que a gente tinha certeza é que a gente não podia ter um sistema de saúde americano, né? Com médico, remédio, ambulância o tempo todo, né?
a gente precisava também um componente da desmedicalização, né? A gente precisa, precisava e precisa, né? Precisa que toda a indústria farmacêutica, toda a pressão para que as pessoas fiquem doentes, né? Sejam doentes, que ela fosse diminuída. Não é? Então, eu vou tentar me expressar assim, eu diria assim, talvez com exemplos mais, né? Por exemplo, o que é normal, né? É normal uma criança ser agitada? É normal uma criança ser agitada. Não necessariamente essa criança é doente e ela precisa um medicamento para que ela deixe de ser agitada, né? Mas, atualmente, existem medicamentos para as crianças não serem agitadas. Isso favorece enormemente a indústria farmacêutica e a gente tem muitas dúvidas sobre se isso favorece a saúde das crianças. Não é porque as crianças são agitadas, ou os contextos sociais são contextos que nos deixam nervosos, nos deixam tristes, nos deixam deprimidos, não necessariamente isso é uma doença que requer um tratamento com medicamento, né? Pode requerer cuidados, mas não necessariamente essa conexão com a indústria, né? Porque, então, a reforma sanitária, né? A reforma sanitária seria algo para que a gente tivesse mais saúde, mais consciência de saúde, mais autonomia, mais emancipação em relação à nossa saúde, e que a gente estivesse menos subordinado ao que a indústria determina sobre o que é saúde e o que não é saúde. Eu vou dar um outro exemplo em relação à saúde das mulheres, né? O movimento feminista teve muita importância para que hoje a gente tivesse um parto com menos violência obstétrica, né? Que a gente considerasse que o parto é um momento fisiológico, né? Não é uma doença, o parto não é uma doença, a velhice não é uma doença, as rugas não são uma doença. Então, essa digamos assim, toda essa esfera de medicalização, ela está muito intermediada por interesses econômicos que, em um país como o nosso, eles causam muita desigualdade, né? Enorme desigualdade. Então, a ideia da reforma sanitária era que a gente que nós pudéssemos assumir uma saúde à la brasileira, né? Quais são as necessidades de saúde no Brasil? Como encarar isso, né? Numa população que é uma população predominantemente negra, que é uma população que tem indígenas, né, quilombolas, bastante complexa, né? Mas também com uma biodiversidade imensa, né? Então, os nossos, digamos assim, quais seriam os desafios e as potencialidades que nós tínhamos e ainda temos, né? E que muitas vezes ficam completamente esquecidas. Então, essa ideia da reforma sanitária, eu penso, né, que a gente não conseguiu manter. Mas o SUS, né, que seria uma expressão, a expressão dos cuidados da reforma sanitária, ele ficou de pé. O SUS está de pé, mas ele está de pé combalido, né? Combalido. Então, só para também a gente falar de um exemplo de hoje, né? Ou de ontem, né? Reparem a crise em que está metida a nossa ministra Nízia, né? Que é uma ministra, digamos, um nome que nós, o melhor nome, né? O melhor nome que o Brasil produziu para ser ministra da Saúde, né? Ex-presidente da Fundação João do Cruz, cientista, mulher, é uma pessoa extremamente delicada, com uma compreensão muito erudita, né? E prática também dos problemas de saúde, e que está às voltas aqui com pressões político-partidárias que são de várias ordens, né? Várias camadas de pressão político-partidária. Então, os partidos políticos, né? Isso que é uma perda, né? Os partidos políticos têm uma compreensão muito limitada do que é a saúde, do que é o SUS, do que é a reforma sanitária, né?
muitas vezes compreendem a saúde, né, as instituições de saúde, como alguma coisa assim, da emenda parlamentar, da inauguração do posto que eu vou estar, né, ou como eu posso fazer para conseguir uma consulta, uma internação, ou empregar alguém, né, empregar alguém na empresa que vai ser contratada, porque eu indiquei a pessoa que é responsável pelas compras, ou pelas licitações. Então, digamos assim, essa perda, né? Infelizmente, uma perda de projeto, né? Vamos construir, de ambição, né? Nós éramos muito ambiciosos quando nós pensamos a reforma sanitária e o SUS, né? A ambição de ter um sistema de saúde universal, público, gratuito, de qualidade, num país que é muito desigual, né? Que é estruturalmente desigual, mas que a gente poderia ir tornando, né, em algumas esferas, né, por meio das políticas, né, de boas instituições, mais democrático e mais igualitário, mais republicano. Enfim, então, esse é o SUS, né, o SUS que temos, né, e talvez não seja o SUS que ele estava delineado na Constituição. Então, um exemplo, né, importante, né, digamos assim, todas essas pautas do identitarismo, né, e eu já vou concluindo por aqui, para a gente falar mais um pouquinho, que estão muito presentes na saúde, né? Então, a saúde da população negra, a saúde das mulheres, a saúde dos indígenas, etc., que não estavam ali, né? Porque a gente tinha uma agenda muito pela igualdade, né? A gente sabia dessas diferenças, né? A diversidade, as diferenças, elas estavam presentes naquele momento, mas para nós aquilo, assim, a desigualdade ou a diferença, né, ela só aparece se houver um patamar de igualdade, né? Então, essa agenda identitária, ela é bastante importante, relevante, né, e contemporânea, e que mobiliza, né, muitos dos nossos movimentos sociais, etc. Entretanto, ela não conflui para uma agenda de igualdade, né? Ela compartimentaliza, ela fragmenta. E o SUS fragmentado, ele é o SUS que temos, né? O SUS fragmentado, é o SUS fragmentado regionalmente, é o SUS fragmentado por cada programa, por cada atividade. Ele não responde ao conjunto de problemas de saúde. Então, para eu concluir, né, essa primeira parte, pelo menos, assim, só para a gente compreender, né, claro que a Covid ela foi pior para as populações periféricas e para as populações de cor, raça negra, ela foi pior, muito pior. E o que a gente tinha que ter feito naquele momento, né? A gente tinha que ter priorizado ações nessas localidades. Nós fomos capazes de fazer isso na AIDS. Fomos capazes. Nós entendemos o que estava acontecendo e fomos para... Assim, a prioridade é essa. Não quer dizer exclusividade, né? Quer dizer prioridade. Então, a gente ter uma ação que seja uma ação, digamos, universal, né? É assim que vai ser, mas com prioridades. Então, isso é para ser assim. O que não pode é alguma coisa que passa a acontecer que vamos fazer só nas favelas, ou vamos fazer só para os Yanomamis, ou não, porque não é assim que rola, né? Não é assim que rola, porque, por exemplo, só para concluir, a dengue anda pelo território, né? A gente sabe que ela está andando pelo território, ela tá em Minas, daqui a pouco ela está em Mato Grosso, ela vai andando, porque assim são as endemias, as epidemias, as pandemias, né? E, enfim, acho que só para dar um outro exemplo, né? Por exemplo, crianças obesas, né? As crianças obesas, a prevalência da obesidade ela é maior
para as populações mais pobres. Então, é exatamente aí que a gente tem que ter prioridade, né? Mas como priorizar de verdade, né? Se não constatar que esse é um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública, ele é um problema populacional. Então, esse vocabulário, essa sintaxe, né, populacional, universal, igualitário, são digamos assim, é um patrimônio, né, uma riqueza que nós acumulamos ao longo desse processo de construção do SUS e que talvez a gente precise retomar para a gente repensar o que é o SUS. Histórico que você fez, essa contextualização, Lígia, nossa, porque exatamente quando você fala em SUS, tem que trazer esses antecedentes que são tão importantes, né? E que explicam tanto as dificuldades de hoje em dia. Né? Como a gente sempre faz aqui, a gente pede, após a fala, né, do nosso convidado, a gente pede para quem queira começar a se aprofundar no assunto, a gente pede indicações de leitura. Você poderia fornecer para a gente? Não, claro, com o maior prazer. Tem um livro, né, que tem exatamente esse título, Marcelo, o que é o SUS, do professor Jair Nilson Paim. Ele está disponível no formato e-book e gratuito. Então, o que é o SUS, professor Jair Nilson Paim, que é um professor, nosso colega da Universidade Federal da Bahia. E nós temos também alguns artigos científicos que eu acho que são interessantes, um deles é de minha autoria, que a gente fez nos 30 anos do SUS, que aí são artigos que recuperam um pouco essa trajetória, mas também tem um balanço, né? Um balanço dos 30 anos. Então, 30 anos de SUS, eu tenho um artigo, Lígia Bahia, que eu acho que é legal, mas o professor Jair Nilson também tem um artigo sobre os 30 anos de SUS. Então, eu acho que são duas leituras recomendadas. Uma é, digamos, mais descritiva o que é o SUS. E esses dois artigos, 30 anos de SUS, Lígia Bahia, e outro artigo do professor Jair Nilson Paim, que eu acho que dão esse panorama, né? Um panorama para todo Maravilha. mundo. E vamos Maravilha. defender os SUS, né? Vamos defender, sim, isso é fundamental. Como você sabe, o formato nosso aqui é curtinho, né? É só para ter um ponto de partida. Inclusive, a gente deve desdobrar aqui o canal em outras programações que fujam a esse formato, para além do ponto de partida, a gente também ter o aprofundamento desses assuntos. Então, eu já conto desde já com a sua presença quando a gente avançar para esses novos formatos. Tá bom? Claro, então, Marcelo. Então, só você mandar que eu apareço. Poxa vida, pô, maravilha. Vamos fazer sim. E, bom, estamos chegando aqui ao final do programa. Eu queria muito agradecer a você mais uma vez, Lígia, né? E pedir para quem nos assiste o que eu sempre peço, quer dizer, quem gostou, curta, quem curtiu, se inscreva no programa, e quem se inscreveu, que envie o vídeo também para os seus amigos. Então, mais uma vez, vamos nos despedindo. Um grande abraço a todos e todas, e mais um abraço para você, Lígia. Abraço, Marcelo.